Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Oliveiras em Série. Então hoje eu vou trazer para vocês um resumão da sexta temporada de The Walking Dead, aí dos principais acontecimentos dessa temporada. Se você é novo aqui no canal, eu vou deixar aqui na descrição o link de todos os vídeos que eu fiz das temporadas anteriores para você poder assistir em ordem cronológica. E nesse primeiro episódio de The Walking Dead, nós começamos a acompanhar alguns flashbacks do que aconteceu logo após a morte do Pete pelo Rick. E o Rick e Morgan foram enterrar ele perto ali de uma pedreira e eles descobriram centenas de zumbis que estavam ali. E esses zumbis eles ficavam no local próximo ali de Alexandria. Então o Rick ele criou um plano para que os zumbis eles saíssem de lá e fossem para um local bem distante. A princípio, as pessoas ali de Alexandria eles ficaram bem hesitantes em relação a esse plano, mas acabaram aceitando. E o plano do Rick basicamente era tirar os zumbis dali, eles chamarem a atenção desses zumbis por meio de sons, por meio dos carros. Eles meio que criaram ali um funil, eles fizeram ali algumas barreiras para os zumbis eles seguirem um caminho só. E esse plano estava funcionando. Lá na frente, o Daryl estava na moto, e o Abraham e a Sasha estavam no carro guiando esses zumbis. Porém, teve ali uma cena onde eles acabaram ouvindo um barulho de buzina bem forte que estava vindo lá de Alexandria. Então, praticamente a metade dessa horda de zumbi, metade de trás, eles se dispersaram e foram atrás desse barulho de buzina. Houve ali um conflito, alguns personagens acabaram morrendo e o grupo acabou se dispersando. Lembra que eu falei pra vocês, lá no finalzinho do último vídeo que eu fiz, que o Aaron havia perdido a mochila dele e algumas pessoas haviam encontrado. E essas pessoas fazem parte de um grupo chamado Lobos. Eles acabaram encontrando Alexandria, eles pegaram ali um caminhão, eles derrubaram uma parte do muro e por isso que acabou ocasionando esse barulho de buzina que atraiu aquela metade de zumbis que eu falei para vocês. Então, nesse momento, enquanto o pessoal, uma grande parte do grupo estava tentando conter os zumbis, algumas pessoas ficaram ali e muitas dessas pessoas em Alexandria foram atacadas e mortas pelos lobos. A Carol, novamente ela consegue meio que se infiltrar ali no meio dos lobos, ela mata vários deles e ela consegue salvar Alexandria, evitar que mais pessoas fossem mortas ali. E o grupo acabou se dispersando. O Abraham, a Sasha e o Daryl, como eles estavam lá na frente, eles não puderam fazer nada nesse primeiro momento. Já o Rick e o restante do grupo, eles tentaram ali conter que esses zumbis eles fossem para Alexandria e eles acabaram se separando. O Rick ele ficou sozinho, ele tentou, a ideia dele era pegar o trailer e conseguir atrair esses zumbis de volta ali para a estrada. Enquanto a Michonne e o Glenn, eles ficaram ali com algumas pessoas, alguns personagens novos, o Hit, o Scott e também a Annie. E uma pessoa que também estava ali com o Glenn era o Nicholas. O Glenn havia insistido para ele ficar, para ele não sair de Alexandria, porém ele insistiu que ele estava pronto, que ele poderia sim ajudar. Então essas pessoas estavam ali juntas tentando conter alguns zumbis, eles acabaram ficando cercados, presos dentro de um mercado e o Glenn ele teve uma ideia ali de conseguir colocar fogo em um prédio para que isso atraísse a atenção dos zumbis, os zumbis eles ficassem ali, não fossem para Alexandria e assim o grupo conseguisse fugir. Teve ali algumas baixas, a Annie morreu, um outro personagem também morreu, algumas pessoas ali morreram. E o Glenn e o Nicholas, eles acabaram se separando. A Michonne, ela seguiu com o Scott, também com o Hit. Eles conseguiram depois chegar em Alexandria bem. Porém, o Glenn e o Nicholas, eles acabaram ficando encurralados. Eles ficaram em cima de uma lixeira ali. Havia zumbis dos dois lados. E o Nicholas, ele acabou tirando a própria vida. Ele deu um tiro na cabeça dele. Ele caiu ali por cima do Glenn e nesse momento a gente não sabe o que aconteceu com ele. Não com o Nicholas, obviamente ele estava morto, mas a gente não sabia o que tinha acontecido com o Glenn. E lembra que eu falei pra vocês que o Rick ele foi sozinho pro trailer para conseguir pegar esse trailer e atrair os zumbis de volta ali para pro corredor que eles estavam originalmente. Porém, essas 5 pessoas que o Morgan deixou sair de Alexandria, eles encontraram o Rick. O Rick teve uma batalha ali, ele acabou matando 2 pessoas dentro do trailer e ele acabou matando outras pessoas com uma arma do lado de fora. Porém, ele acabou danificando o trailer e ele não funcionou mais. Então, ele acabou ficando preso e também encurralado ali cheio de zumbis. O Rick ele consegue voltar para Alexandria. A Carol imediatamente conta para ele que o Morgan havia deixado aquelas 5 pessoas escaparem. E o Rick vai lá, confronta o Morgan, ele fala que ele realmente deixou essas pessoas escaparem, ele tem ali a filosofia dele. E nesse momento, todos aqueles zumbis que se dispersaram da fileira, eles chegaram a Alexandria e eles
cercaram 100% ali da cidade. Então ninguém conseguia entrar e também ninguém conseguia sair. A Meg, ela começa ali a ficar desesperada com o Glenn. O Glenn, ele havia falado que ele daria um sinal de que ele estaria bem, porém a Meg não viu nenhum sinal até então. Ela começa a ficar desesperada e ela, em conversa com o Aaron, ela fala que ela vai sair para procurar o Glenn. O Aaron ajuda ela, eles conseguem sair ali pela tubulação de esgoto, porém tem uma parte que eles não conseguem mais avançar porque está cheio de zumbis. E a Meg, ela fica bem chateada, ela acaba contando pro Aaron que ela está grávida. E durante esse meio tempo também, a Enid, ela acabou fugindo de Alexandria, um pouco antes ali dos zumbis eles cercarem 100% da cidade. E a gente vê também que começa ali a acontecer um romance, um clima ali entre dois casais, o Rick e a Jessie, e também a Tara e a Denise. Voltando a falar um pouquinho daquele grupo que estava lá na frente dos zumbis, o Abram, a Sasha e o Daryl, eles continuam ali levando os zumbis. Esse plano, ele até funciona em determinado momento, eles conseguem levar aquela outra metade da frente para bem longe ali de Alexandria, porém tem uma parte que eles acabam sendo atacados, algumas pessoas atiram ali neles, eles conseguem matar algumas dessas pessoas, conseguem se livrar, só que eles acabam se separando. O Daryl fica sozinho e a Sasha e o Abraham, eles ficam juntos. Eles passam ali algum tempo juntos e a gente começa a ver que acaba um clima entre os dois começa a acontecer também, entre o Abraham e a Sasha. E o Daryl, ele tá sozinho e ele conhece algumas pessoas. Ele conhece o Dwight, sua namorada, e também a irmã dela. E a princípio essas pessoas roubam o Daryl, fazem ele ali de prisioneiro. O Daryl ele consegue escapar, só que o Daryl ele acaba vendo que na mochila dele havia ali alguns remédios que eram de uma daquelas pessoas. Ele volta para entregar esses remédios, para devolver. Essas pessoas ficam ali juntos, tem uma morte. E o Daryl convida essas pessoas a irem para Alexandria. Eles acabam aceitando, só que o Dwight acaba enganando o Daryl, rouba a moto dele e deixa ele sozinho. O Daryl ele continua andando ali, ele acaba encontrando um caminhão, ele vai até perto ali onde teve o ataque, ele consegue resgatar o Abraham e a Sasha. Nesse meio tempo que eles estavam separados, o Abraham e a Sasha, eles ficaram no local e o Abraham ele acabou encontrando ali algumas armas, encontrou um fuzil, encontrou um lança-míssil, ele encontrou bastante equipamentos ali. E voltando a falar um pouquinho do Glenn, lá no terceiro episódio a gente não sabia o que tinha acontecido. A gente viu que o Nicholas havia morrido, a gente vê ali os zumbis rasgando o corpo, enfim. Só que a gente não consegue identificar de quem é esse corpo, se é apenas do Nicholas ou se é do Glenn. E no sétimo episódio da sexta temporada, a gente descobre que o Glenn ele está vivo, sim, ele conseguiu se esconder embaixo da lixeira, ele conseguiu ali matar alguns zumbis e ele ficou ali escondido durante alguns dias. E quando ele sai, quem ajuda ele é a própria Neide, que havia fugido lá de Alexandria. Ela dá água para ele, eles ficam ali juntos, ela ainda quer fugir e o Glenn ele acaba convencendo ela a ficar com ele e voltar para Alexandria. Lá em Alexandria, mais e mais zumbis continuam ali cercando a cidade, eles não conseguem sair, eles não conseguem fazer nada naquela situação. O Rick e o Morgan eles acabam tendo uma treta ali por conta dessa nova filosofia do Morgan e a gente descobre que o Morgan ele havia feito um lobo de prisioneiro. A Carol ela acaba descobrindo, eles têm ali uma treta e a gente descobre que o Morgan ele não matou esse lobo. E tem uma parte ali que a gente vê que as pessoas estão conversando ali na parte nas ruas ali tem várias pessoas e a gente vê que a torre de uma casa ela acaba caindo em cima do muro e vários zumbis começam a entrar ali na cidade de Alexandria. Todo o grupo consegue escapar, consegue correr. A Rosita, o Eugene e a Tara acabam ficando presos em uma garagem. A Carol acaba ficando presa com o Morgan. E o Rick ele acaba ficando preso ali com a Michonne, com a Jess e seus filhos e também com o Cole. O padre ele também está com eles ali, junto com a Judith. E quando esses zumbis eles acabaram invadindo a cidade, a Diana ela acabou sendo mordida. O Rick ele consegue salvar ela ali, porém ela foi mordida numa região onde eles não conseguem amputar. Então a Diana ela acaba, infelizmente, é uma grande baixa que o grupo tem ali naquele momento, que é a líder ali da cidade. Todas as pessoas que eu falei estão ali presos numa casa, só que o Carl e o Ron, o filho mais velho ali da Jess, eles acabam tendo uma briga, eles atraem alguns zumbis que invadem a casa e eles ficam totalmente cercados ali de zumbis sem conseguirem nem sair dessa casa. E o Rick e a Michonne têm a ideia de se camuflarem como zumbis para que eles possam passar pela horda. E aquela pessoa que eu falei para vocês que o Morgan fez de prisioneiro do grupo dos lobos, ele acaba escapando, ele leva a Denise ali de refém
e ele consegue sair ali do cativeiro que o Morgan tinha feito para ele. Enquanto o Daryl, a Sasha e o Abraham, eles estão voltando para Alexandria, naquele caminhão que eu havia falado que o Daryl havia conseguido, eles se deparam com um grupo de motoqueiros. E nós descobrimos que esse grupo de motoqueiros, eles fazem parte dos Salvadores, onde o líder é o Negan. A gente vai falar um pouco dele mais pra frente também. Tem ali um diálogo, ele ameaça matar todo mundo, e nisso um membro desse grupo vai para trás do caminhão com o Daryl para ver as coisas que tem. O Daryl ele consegue matar essa pessoa, e ele acaba com o lança-míssil que o Abraham havia conseguido, ele mata todas aquelas pessoas e eles seguem ali a viagem para Alexandria. O Rick e aquele grupo, eles conseguem sair da casa camuflados de zumbi, e nesse momento tem uma das cenas mais épicas de The Walking Dead. Lá na quinta temporada, lembra que eu havia falado para vocês que a Carol, ela havia colocado o terror no Sam, havia falado que se ele contasse para ela o que tinha acontecido ali, o que ele havia visto para a mãe dele, vários monstros iriam pegar ele ali, e esse menino ele ficou totalmente traumatizado. Eles estavam todos de mãos dadas, passando ali no meio dos zumbis. Até então o plano ele estava funcionando, porém ele ficou chamando a mãe dele o tempo todo, falando que estava com medo, o que chamou a atenção dos zumbis e ele acabou sendo mordido. A Jessie, vendo toda aquela cena, ela ficou desesperada, ela começou a chorar e ela também acabou sendo mordida. Nisso que ela foi mordida, ela estava segurando a mão do Carl, ela não soltou e o Rick foi obrigado a cortar com o machado a mão dela. O Carl ele conseguiu se livrar e uma arma acabou caindo no pé do Ron. Ele pegou essa arma, apontou para o Rick e a Michonne imediatamente matou ele. Só que nesse momento, com a arma ainda na mão dele, quando ele estava caindo, ele conseguiu disparar um tiro que acabou acertando o olho do Carl. O Rick, vendo toda essa cena, ele ficou desesperado, pegou seu filho, a Michonne ajudou ele, eles conseguiram ali matar alguns zumbis e eles conseguiram chegar na enfermaria. E antes de tudo isso acontecer, o padre, ele havia pegado a Judith e havia levado ela para a igreja a pedido do Rick. O Rick, ele totalmente transtornado, ele sai sozinho, ele começa a matar alguns zumbis. A Michonne, depois de alguns instantes, ela sai também para ajudar o Rick, e nisso, tanto o Rick quanto a Michonne, eles acabam comovendo várias pessoas, e todo mundo vai ali pelas ruas para conseguir matar todos aqueles zumbis. O Glenn e a Inês, eles também conseguiram voltar para Alexandria, e eles conseguiram salvar a Meg. A Meg, ela havia ficado sozinha em cima de uma base ali perto do muro. Vários zumbis estavam em volta, então ela não conseguia sair. E o Glenn começou a chamar a atenção dos zumbis, matar ali alguns zumbis, e ele acabou ficando encurralado. Quando ele estava prestes ali a ser atacado, o Abraham e a Sasha chegaram junto com o Daryl e conseguiram ali aliviar a situação deles. Eles pegam aquele caminhão, eles ateiam fogo no lago e vários zumbis são atraídos. E nisso todos os personagens, todos os membros ali de Alexandria, eles saem para a rua e o grupo eles conseguem salvar a cidade. Eles tiveram ali muitas baixas e o Carl ele também se recupera e eles começam ali a recuperar a cidade. O Rick e o Daryl vão em uma missão para tentar achar ali alguns suplementos para a cidade. Eles encontram um caminhão cheio de produtos de higiene pessoal, alimentos, entre outras coisas. E eles acabam se deparando com um novo personagem, que é o Jesus. Esse personagem ele acaba enganando o Rick e o Daryl, ele acaba roubando o caminhão. Eles vão atrás do Jesus, eles acabam encontrando eles, pegam de volta o caminhão, eles têm ali uma batalha, eles vão atrás de Jesus, ele acaba sendo acertado. Só que o caminhão, cheio de mantimentos, ele acaba caindo dentro de um lago e eles perdem tudo aquilo. O Jesus, ele é levado para Alexandria e é mantido como refém. E ainda nesse mesmo dia, só que na parte da noite, todos ali já de volta em Alexandria, nós vemos o surgimento de um novo casal, que é o Rick e a Michonne. Eles começam a ficar juntos até então, ninguém sabe. E na manhã seguinte, quando eles estão na cama, eles se deparam com Jesus. Ele consegue se livrar ali, sair do cativeiro que ele estava, e o Jesus confronta os dois. Na verdade, ele não confronta, ele não é uma pessoa ruim. Ele quer apenas conversar com o grupo. E o Carl, ele acaba descobrindo que o Rick e a Michonne estão juntos e todo o grupo também acaba vendo. E o Jesus, ele fala que ele é de um lugar chamado Hilltop. E o que ele propõe é que Hilltop e Alexandria façam ali algumas trocas para ambas as cidades, ambos os lugares serem ajudados. E tem ali uma pessoa do grupo que questiona, fala, olha, se você está querendo fazer negócio com a gente é porque você já fez negócio com outras cidades. Então existem outros lugares, e então Jesus fala que eles irão conhecer a partir de agora um novo mundo. Uma boa parte ali do grupo vai para Hilltop. Quando eles chegam lá, eles conhecem o líder do grupo, que é o Gregory. Eles tentam ali fazer negócio, a Meg tenta intermediar,
porém o que o Gregory pede é totalmente inviável para o grupo. O Jesus ele tenta também intermediar, porém sem sucesso, e quando o grupo está prestes ali a desistir, 3 pessoas chegam em Hilltop. Essas pessoas elas são membros ali de Hilltop, e uma dessas pessoas fala que o Negan mandou um recado para o Gregory, ele acaba esfaqueando o Gregory, o Rick ele acaba matando essa pessoa, e o Jesus ele então fala desse acordo que existe do Negan, do grupo do Negan, chamado de Os Salvadores, com o pessoal ali de Hilltop. E o Daryl e o Abraham eles falam, olha, quando a gente estava voltando para Alexandria, nós nos deparamos com algumas pessoas que eram desse grupo e nós acabamos com todos eles. Então Rick e o grupo, eles decidem fazer um acordo de acabar com o Negan e também com os Salvadores, e eles vão ter 50% de todo o alimento que o Top tem para que o pessoal de Alexandria pudesse também sobreviver. A Alexandria tinha muitas árvores, só que eles não tinham muitos alimentos. Enquanto o Hilltop tinha bastante alimento, porém eles não tinham nenhum equipamento ali de luta. O Rick então conta esse acordo para os membros de Alexandria. O Morgan ele não concorda, né? Como eu havia falado para vocês, ele tem aquela filosofia de que ele não mata mais nenhuma pessoa, apenas os zumbis. Ele é totalmente contra esse plano, só que o Rick e boa parte ali do grupo eles acabam fechando com essa ideia, eles acabam indo a um posto avançado, um local onde tem vários salvadores. Eles entram ali à noite, eles conseguem matar todos eles. E na manhã seguinte, quando o grupo já estava saindo, um homem saiu com uma moto, um dos salvadores. A Rosita acabou atirando nele, ele caiu, e havia ali um rádio com ele. E quando eles estavam prestes a matar esse salvador, uma pessoa, uma mulher, chamou ele no rádio, falou, olha, não é para você matar essa pessoa porque eu estou aqui com a Maggie e com a Carol. Então eles acabaram ali negociando para fazerem uma troca no dia seguinte. A Maggie e a Carol foram levadas, foram aprisionadas. A Carol, com toda a sua inteligência, ela conseguiu se soltar, ela conseguiu soltar a Maggie, elas mataram ali aquelas pessoas e elas conseguiram sair daquele local no exato momento que o grupo chegou. Então todos eles se reencontraram naquele momento e aquele salvador que estava vivo apenas para fazer a troca foi morto pelo Rick. E todos eles ficam se perguntando quem seria o Negan. Na cabeça deles o Negan já havia sido morto. No dia seguinte, 2 grupos saem em 2 missões diferentes. O Daryl, a Rosita e a Denise saem em uma missão para conseguirem achar alguns medicamentos, alimentos, e o Eugene e o Abraham também saem sozinhos. O Eugene e o Abraham, eles acabam descobrindo um local que dá para fazer munição. Enquanto o Daryl, a Rosita e a Denise não tiveram ali tanto sucesso, e nisso que eles estão conversando, nós vemos uma flecha atravessando a cabeça da Denise, e ela é morta pelo Dwight. E nós vemos agora que o Dwight ele faz parte do grupo dos Salvadores. E eles capturaram o Eugene, eles estão conversando ali, porém há somente o Daryl e a Rosita contra pelo menos uma dúzia de pessoas ali. Eles sabem que eles não vão ter nenhuma chance se eles começarem a atirar, eles abaixam suas armas e a gente vê que o Eugene ele acaba falando que tem uma pessoa ali no mato, ali atrás, escondido numa árvore. Ele acaba entregando que é o Abraham. E nesse momento o Eugene ele acaba mordendo ali as partes íntimas do Dwight. O Abraham ele sai de trás ali do mato que ele estava escondido. Tem ali uma troca de tiros e o grupo ele consegue resistir, eles matam ali alguns salvadores e eles conseguem voltar para Alexandria. Bom, e voltando lá para Alexandria, a gente começa a ver que a Carol, ela tá bem abalada psicologicamente, ela já teve que matar muitas pessoas, então ela decide fugir sozinha da cidade, ela não avisa ninguém. O Morgan e o Rick acabam indo atrás dela, e eles se deparam ali com um carro cheio com algumas pessoas mortas, e a gente descobre que foi a Carol que acabou matando essas pessoas. Porém, uma delas acabou conseguindo se salvar. Essa pessoa, esse homem, ele segue a Carol durante algum momento ali, e o Morgan e o Rick eles acabam se separando. O Rick volta para Alexandria e o Morgan continua procurando a Carol. E quando o Morgan ele primeiramente encontra a Carol, tenta convencer ela a voltar, dizendo que as pessoas ali gostam muito dela e tudo mais, ela acaba fugindo novamente e o Morgan, quando encontra ela pela segunda vez, ela está para ser morta por um dos salvadores. E o Morgan ele acaba matando essa pessoa para salvar ali a Carol. Ainda em Alexandria, a gente vê que o Daryl está muito furioso com o Dwight. Primeiro porque ele havia deixado o Dwight vivo e ele acabou enganando o Daryl. Segundo, pelo que ele fez com a Denise. Então ele decide sair sozinho para tentar achar ali o Dwight e poder se livrar dele. E o Glenn, a Rosita e a Michonne vão ali atrás do Daryl, eles conseguem encontrar ele, tentam convencer ele a voltar, só que eles acabam sendo capturados pelo Dwight por outros salvadores. E a Meg ela acaba passando mal
e o grupo decide levar ela para Hilltop. Eles se deparam com o Simon, nós conhecemos ele nesse momento, ele é um membro ali, o braço direito do Negan praticamente. Ele e o grupo dos Salvadores impedem que o Rick e o grupo prossigam ali na viagem, eles retornam, tentam ir por uma outra estrada, se deparam com outro grupo de Salvadores, eles retornam pela segunda vez, tentam uma terceira opção e novamente se deparam com um grupo maior ainda de salvadores. Então eles têm a ideia de levar a Maggie a pé. Eles deixam o Eugene sozinho no trailer para seguir viagem e todo o grupo vai sozinho ali a pé. E esse grupo ele acaba sendo capturado pelos salvadores e eles acabam descobrindo que o Daryl, a Rosita, o Glenn e a Michonne também foram capturados por eles. Todo o grupo se reencontra ali, capturados, eles foram obrigados a se ajoelhar e aí nós conhecemos o Negan. Ele começa a dialogar com o Rick e ele fala, olha, vocês foram e mataram várias pessoas do meu grupo. Eu mandei algumas pessoas para matarem vocês, vocês mataram ainda mais pessoas do meu grupo. Então eu vou precisar fazer alguma coisa. Ele apresenta também para o grupo ali a Lucille, que é um taco de beisebol com arame farpado na ponta. E o Negan ele fala, olha, a partir de agora vocês são meus, tudo que vocês têm é meu, a cidade de vocês é minha e que vocês produzirem alimentos, tudo que vocês têm, eu quero metade, é tudo meu agora. E a gente vê no finalzinho do último episódio, acaba decidindo escolher uma pessoa. E a gente não vê quem é essa pessoa, a gente só vê ele atacando essa pessoa com aquele taco de beisebol, a Lucille, e dando vários golpes nessa pessoa e a temporada ela finaliza desse jeito, com ele matando um personagem sem nós sabermos quem é esse personagem. E esse é um resumão aí para vocês da sexta temporada. Eu não consigo colocar todos os detalhes do que acontece, mas de uma maneira assim bem resumida, bem enxuta, esses são aí os principais acontecimentos dessa sexta temporada. Então deixem aqui nos comentários quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos que vocês tiveram dessa sexta temporada. Na minha opinião, ela conseguiu manter o nível aí de tudo que já foi feito de The Walking Dead. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação para você sempre ser alertado quando eu postar aí um novo vídeo para vocês. E é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.